Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um programa conosco, Samuel Gomes, Maria José, aqui no canal YouTube, no programa também A Caminho da Regeneração. E nós queremos lembrá-los de que nós estamos dando continuidade ao estudo da obra A Redenção de um Exilado, de Degredado Apóstolo. No último vídeo nós fizemos uma primeira parte da introdução de Lucas, hoje damos continuidade à segunda parte dessa introdução. E aí, Samuel, tudo bem? Olha, vamos aí continuar nossas reflexões. Muito bem. Lembrando também que esses vídeos, eles estão, além de no nosso canal YouTube, estão também no Facebook da Editora do For, estão no Face do Samuel, e os programas de rádio estão na grade online e offline da Rádio Boa Nova. Então fica aí o convite para que vocês possam, em outro momento, estar dando uma conferida em nosso trabalho anteriormente, ok? Samuel, nós paramos no último vídeo falando sobre os 4 grandes grupos de degredados que vieram de Capela para a Terra e por que Jesus voltou no seio de um deles. Você pode recapitular isso para a gente, por favor? Nas tradições do Antigo Testamento fala de um rio que desceu do Éden e que esse rio dividiu em 4 braços. E por se tratar de rio, a água, né, que é o símbolo da reencarnação, então é a perspectiva de nascimento de muitos espíritos, que eram os exilados, divididos em 4 grupos por sintonia, que nós sabemos ser os judeus, os egípcios, os hindus e os arianos. Cada qual, por sintonia natural com as suas características próprias, foram reunidos, formando algumas dessas raças que iriam ajudar no desenvolvimento da raça humana do planeta Terra. Essas seriam, então, aquelas 4 raças adâmicas, referenciadas por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. A Caminho da Luz, Psicografia de Chico. Isso. Tá. E aí, então, Jesus voltou, segundo aqui comenta o Lucas na introdução desse livro, que era a raça dos espíritos mais orgulhosos. Isso. Então, como os judeus eram o grupo de espíritos que tinham muito fechados em si, né? Tinham um pensamento de que eles eram os eleitos, que os outros não eram. Então, tinha que romper com essa visão distorcida que eles traziam. E eles eram os mais necessitados. Então Jesus nasce no seio deles para ensinar as bases da humildade, da aceitação. Um exemplo muito claro disso é a passagem do bom samaritano. Quando ele fala que o cara foi pego lá pelos salteadores e um tanto de judeus passaram de lá? Isso, passaram de lá. E um samaritano que não tinha nada a ver com a perspectiva de religiosidade, ele foi lá e ajudou o caído. Então, no final, ele propõe a questão para o que estava indagando, quem deles ele achava que foi mais caridoso para com o... Então, mostrando que eles tinham uma certa dificuldade, né, de relacionar com eles vieram para o planeta Terra ajudar os homens da Terra e tinham dificuldade de relacionar com os homens da Terra. E ainda achavam-se os donos da verdade. Né? Um outro exemplo muito claro era o profeta Eliu, né? Elias. O profeta Elias que disputando quem tinha mais poder, o Deus deles ou o Deus do Baal. E eles fizeram uma aposta de quem colocava fogo no altar. E o pessoal do Baal não conseguiu colocar fogo. E eles foram e colocaram fogo e mostraram, ó, Jeová é o mais poderoso. Mas não ficaram satisfeitos com isso não. Ele mandou cortar a cabeça de todos os seguidores. Todos os seguidores de Baal. Não é à toa que ele reencarna na personalidade de João Batista, né, que sofre, né, pelo processo. Tem a cabeça decepada, né? Isso, que é uma comprovação reencarnatória. O estudo de Elias e João Batista é o princípio da reencarnação dentro da justiça, em que as pessoas o que provocam acabam escolhendo. Muitas vezes, ele está pagando, não, ele está pagando não, ele está pedindo para sentir o que ele fez com o outro, para nunca mais fazer isso. Após que o profeta Elias e João Batista nunca mais vai pensar em cortar a cabeça de ninguém, né? Sentiu na pele o que ele fez. Você vê como é que é um grupo muito fechado, não estão satisfeitos só
né? Eles têm que e passar aí na mão da escravidão dos romanos, dos assírios E uma turma grande, para poder quebrar o orgulho. E Jesus nasce ali para ensinar o nascimento de uma manjedoura. O rei que eles esperavam, achavam que era um rei que iria dominar os romanos pela guerra. Jesus mostrou o contrário. E quando ele se viu crucificado, é que eles ficaram mais indignados ainda, porque onde poderia nascer um rei com tanta expressão, sendo filho de carpinteiro, que foi crucificado entre ladrões E sem nenhum destaque político, social e financeiro na estrutura deles. Isso mesmo. Aí não estava valendo. Mostrou que é um reino diferente. Dizia, meu reino não é desse mundo, não é esse reino externo, é o domínio de si mesmo, é a capacidade interior de... Está falando de uma nova ordem de valores que até então não está nas forças superficiais da vida. Muito bem, e é o convite que nós estamos recebendo hoje, para que a gente eleja um outro reino para nossas vidas, apesar das lutas que a vida no campo da matéria tem apresentado, né, Samuel? Isso mesmo. Bom, Samuel, alguns dos nossos irmãos mais endurecidos e resistentes ainda se encontram presentes nas atuais ocorrências terrenas, repetindo as mesmas posturas e experiências, sem ouvir o convite de renovação inadiável que lhes permita escolher o destino que lhes cabe no futuro. Permanecem presos aos sentimentos de indiferença ao bem, alimentando a ira e a revolta, persistindo em continuar numa posição que lhes criará experiências cada vez mais dolorosas, até que desejem despertar seus potenciais angélicos para encontrar o céu da paz, ainda para seus espíritos distantes do bem e persistentes no mal. Podem estar diante de mais uma deportação que se repetirá para eles. Ai, 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 Samuel. O revoltado, o espírito cristalizado no mal, é muito difícil romper algumas barreiras para que ele possa crescer, né? Estão muito presos a um pensamento fixo. A gente olha no plano espiritual, a tentativa de ajudar alguns espíritos quando ele não tem abertura para isso. Assim também na Terra, quando tentamos ajudar alguém que não consegue fugir daquele parâmetro de redoma mental, que você vai fazer o quê? Você tem que deixar as experiências por si, né? Mas o próprio degredo já é um sinal de transformação e de convite. Se eles vão pegar ou não, aí já é, né? Olha, alguns dos nossos irmãos mais endurecidos e resistentes ainda se encontram presentes nas atuais ocorrências da Terra. Aí lá no fim ele fala, podem estar diante de mais uma deportação que se repetirá para eles. O espírito, então, ele pode ser deportado de um para outro mais de uma vez? Pode. Não é uma só deportação? Não. Quantas forem necessárias. Nossa, Samuel. Depender da dureza do coração. É muita mudança. Minha nossa. Mas um espírito desse, ele nem... Só quando ele desperta mesmo, o que toca uma perspectiva de sofrimento é a sensibilidade. Eles não têm sensibilidade. Samuel, então nós vamos ter exilado de todo tipo. Tem aquele que é deportado, não dá notícia, dorme aqui e acorda lá, não tem problema. Isso. Tem aquele que dorme aqui e acorda lá e acha ruim, mas adapta rápido. Como tem aqueles que não vão adormecidos e sofrem muito com o degredo e são os primeiros mais conscientes. Lá seria isso? Teriam de vários tipos. O que nós podemos entender é que o funcionamento do universo não tem essas separações. Não importa se o espírito está aqui ou o cara colar, ele vai aprender de qualquer maneira. E é muito fácil se ajustar em sintonia com as nossas tendências com quem pensa como a gente. A gente poderia, então, para entender com mais facilidade esse tema, fazer uma analogia assim bem rasa, né? Só para nos facilitar o entendimento, com as diversas fases da nossa vida, onde quando a gente é menorzinho, está lá na escola do maternal, a gente cresce um pouco, vai para a escola do primeiro grau, e cresce mais um pouco, vai para do segundo, e fica um jovem adulto, vai para a faculdade. Seria tipo assim,
esses degredos poderiam representar essas fases de amadurecimento espiritual do espírito? Mas aí seria mais ligado a quem toma bomba e não pode ficar na escola. Não, mas eu estou falando aqui, por exemplo, aquele espírito que permanece primitivo por muito tempo, ele fica nesses degredos, naquele nível lá do... Aí vai passar, você vai ser jubilado da faculdade, você vai ter que estudar em outra faculdade. Aqui não dá para você continuar, você não tem comprometimento. Você não está acompanhando o nível dessa escola, não, você tem que ir para uma escola... Tá, entendi. Né? Ou seja... Agora, nesse processo de graduação é o processo... natural. Mundo sem de sofrimento. Deus, mundo divino. Entendi. Aí você está mudando de graus de desenvolvimento da consciência nas escolas. No processo natural. De crescimento espiritual natural. Se tem alguém que não está estudando, está aprontando na escola, não tem como ficar na escola, né? Fazendo o que na escola? Né? Vai para uma que não exige tanto. Isso aí. Então tá bom. Olha para você ver que interessante. Contudo, temos também muitos dos exilados espalhados pelo planeta, atuando em diversos trabalhos de ordem espiritual, científica, artística e política. Alguns em resgate, provação e expiação, mas também muitos outros por amor e respeito ao Cristo, que preferem continuar aqui aproveitando esses dias de transformações decisivas para dar um testemunho de amor e reconhecimento, carinho e devoção a todas as almas que lhes ajudaram a vencer as mazelas do passado infeliz e contribuíram para o seu despertar espiritual, até que consolidem as transformações do planeta para um mundo de regeneração. Então tem muito degradado que já podia ter voltado e está aqui numa boa. Mas esses espíritos hoje eles têm uma mobilidade muito grande, né? Não estão presos no planeta. Eu acredito que eles podem ir para a capela do jeito que eles quiserem, né? E podem estar aqui, já não tem essas barreiras. As nossas barreiras e limitações estão ligadas ao plano material. Mas do jeito que nós estamos caminhando aí, até para nós não vai ter tanta barreira assim, não. Viajar em viagens interplanetárias, né? Mas no plano espiritual não, isso aí já permeia uma certa liberdade, eles podem estar aqui, até porque os vínculos vão se ampliando, não dá para... Eu amo mais os de capela mesmo da Terra, não tem isso. Não. E também eles podem estar aqui e estar lá, sem problema algum. Isso mesmo. Muito bom. Nós estamos então caminhando aí para as considerações finais de Lucas na introdução, e ele diz o seguinte: a Terra, a partir de agora, está a caminho da luz, onde encontrará a harmonia que a transformará numa morada espiritualizada. Lancemos nossa gratidão e nossa expressão de fé ao mais alto, através do trabalho, a fim de entrarmos em comunhão com o amor de nosso Pai para todo sempre. Paz e amor a todos os filhos do meu coração. Lucas, Belo Horizonte, outubro de 2016. Ok? Ok. Vamos então, neste nosso programa, nesse nosso vídeo, entrar nas considerações iniciais do Samuel Gomes sobre essa obra. Achei importante porque tem uns esclarecimentos aqui que eu gostaria que você desdobrasse para a gente aqui. O objetivo principal desta obra é traçar um paralelo entre o que ocorreu com os exilados de Capela quando vieram em traslado entre mundos e o que provavelmente está acontecendo com os que estão sendo exilados da Terra. O ponto fundamental abordado é o da recuperação, iniciada quando foram tocados profundamente pelo magnetismo espiritual do Cristo planetário, nosso Jesus, e se envolveram com os objetivos traçados pelo seu amor na redenção de seus seres, mostrando que essa oportunidade também ocorrerá para nossos irmãos terrenos e para nós mesmos, se estivermos dentro dessa condição de exílio, pois em algum momento dessa transição, no encontro com o Cristo do planeta que receberá os deportados da Terra, ele convidará a todos para auxiliar no desenvolvimento dos espíritos que iniciam o processo de evolução humana no orbe de destino. Vamos dar uma paradinha aqui, Samuel. Jesus recebeu pessoalmente os degredados?
Conscientes, sim. Quando vieram aqui para a Terra? Sim. Os conscientes, sim. E eles se sentiram tocados pelo Cristo nesse encontro? Porque imagina nós aqui hoje, né? Se nós falamos de Jesus, de um Espírito como Jesus, mas podemos não ter um contato direto com ele. Agora imagine ser exilado e você tem contato com um Espírito desse. Todo aquele anseio de idealização, de teoria que nós tínhamos sobre o Cristo, ali não, você bate tete a tete com o Espírito e o magnetismo dele tocou. A proposta espiritual que ele favoreceu aos homens, porque qual que é a proposta dos espíritos exilados? É fundamentar princípios em todas as áreas da Terra. Agronômicos, científicos, religiosos, filosóficos. Hoje o planeta Terra tem a herança do trabalho dos exilados de Capela, que é a área ampla que o mundo tem de seus valores. Toda engenharia, medicina, olha o tanto de coisa que eles nos beneficiaram. No plantio de sobrevivência. É o trabalho que eles tinham que fazer, o princípio religioso. Eles não tinham que fazer aqui a exemplificação moral. Isso não é o âmbito deles. Eles tinham que ajudar Jesus no trabalho de edificação espiritual, religiosa, filosófica, científica do planeta. Foi o que eles fizeram. Isso já é o suficiente para eles retornarem ao planeta de origem. Isso, inclusive, a gente já tem notícia que ocorreu lá atrás, na época ainda do Egito, né, Samuel? Isso. Das histórias de cada um grupo, né? O Egito, dos hindus, dos grupos que mais voltaram do planeta Terra são os hindus e os egípcios. Né? Os arianos, aos poucos, por terem mais sintonia com o homem da Terra, capaz de estar, a maioria deles está aí, e os judeus no resgate espiritual que eles tiveram que passar, que foi bastante forte, né? Principalmente quando Jesus veio no planeta e houve aquelas mortes de sacrifício nazarenas, né? Muitos eram exilados, estavam ali resgatando espiritualmente. Para remissão final e libertação dos seus espíritos. Você Também fala daquelas crianças que Herodes mandou matar? Não, eu falo Jesus, de todo o cenário em que os cristãos eram levados aos circos. Aos circos, ok, né? entendi. Muitos eram exilados. Com certeza, tocados pela mensagem Quando do a Cristo. Terra primitiva não tinha condições, né, nenhuma para aquilo. Samuel, aqui comenta que esses espíritos, havia um grupo de espíritos, né, que em função da sua deficiência moral e que por seus conhecimentos exerciam um papel de relevância no processo do crescimento científico e intelectual de Capela e contribuíram para auxiliar a Terra na condição de apóstolos e discípulos do Cristo. Seriam os mais conscientes do degredo que se, digamos assim, se alistaram nessa questão de dar esse suporte direto para o Cristo? Isso, porque são espíritos mais comprometidos com, não estão aqui só numa condição de exilados, eles estão aqui como cooperadores mais direto do Cristo, que já o conheciam em outras eras. Tá, né? então eu vou fazer uma divagação aqui que é para entendimento nosso de como que as coisas acontecem. Teve uma turminha que foi exilada lá da Capela ou de outros sistemas, seja lá qual for, né, que vieram numa condição de espíritos mais conscientes e mais preparados, mas que não utilizavam esses conhecimentos para o bem. E aí vieram para cá. Em Capela, tá. Então vieram para a Terra, foram recebidos pelo Cristo e nas primeiras reencarnações ou nos primeiros períodos evolutivos da Terra, digamos assim que a gente tem notícias de algumas literaturas que a gente já leu, de que há 30 mil anos antes de Cristo começaram a vir os primeiros e a grande leva chegou por volta de 15 mil até 12, 10 mil anos antes de Cristo. E dali para cá coincidiu com a época da Idade do Ferro, saindo da Pedra Lascada, entrando na Idade do Ferro, foi aonde foram introduzidos saiu da moradia nômade, fixaram a moradia, construíram residências, aprenderam a guardar alimentos, a domesticar animais, ou seja, houve um progresso muito ostensivo na natureza social do homem.
E de lá até a ida do Cristo, nós vamos ter alguns milhares de anos aí em que esses espíritos foram encarnando, desencarnando, encarnando, desencarnando, e de alguma forma acertando o seu destino e aprimorando a evolução da Terra. A gente poderia dizer então, Samuel, dentro dessa digressão que eu estou fazendo aqui, que quando chegaram na condição de apóstolos e discípulos do Cristo, mesmo tendo sido degredados, eles já estavam numa condição bem adiantada espiritualmente falando? Mais conscientes, sim. Eram líderes de grupos, eram os patronos das famílias, Abraão, Isaac, Jacó. Quantos não existiam em todas as religiões? Eram espíritos que vão reencarnando com o fim de influenciar as massas, né? E trazer um contributo mais expressivo para a humanidade. E o que nós podemos afirmar aqui é que, imagina numa época que era muito rústica, nós encontrarmos construções como as pirâmides, em todos os setores, seja nos Incas, os Astecas, as pirâmides egípcias, né? O nível de ciência da época não tinha nada. Então, hoje o pessoal fala dos OVNIs, dos extraterrestres. Os primeiros extraterrestres que tem no planeta Terra já eram os lá de trás. Os capelinos. Mas assim, a gente viva de ação extraterrestre. Só que assim, extraterrestre reencarnado em corpo da Terra não tem nenhuma... a diferença só é que a técnica deles mostrou uma técnica avançada. Sim, né? Sair da pedra lascada e entrar na idade do metal, aprender a fundir, fazer uma fábrica Então foi um avanço. Eles antigamente era aquele extrativismo, você ficava ali, comia, alimentava, acabava, você mudava para o outro, a você aprender a cultivar a terra. Um progresso muito grande. Armazenar alimento, domesticar animal, né? Mas uma coisa que eu queria comentar com você e que eu quero compartilhar aqui com quem nos acompanha nos nossos canais, é que quando eu recebi esse livro do Samuel, para fazer a revisão editorial dele aqui pela Editora do Fogo, eu levei um certo assim, susto em saber que Lucas, como sendo um dos apóstolos de Jesus, tinha sido degradado. Porque no meu imaginário, o colégio apostólico ele era composto por espíritos de hierarquia muito elevada e que tinham vindo todos em missão para a Terra. E acabou que aqui, ao longo dos nossos trabalhos e das outras obras que vieram, nos foi permitido entender de forma um pouco diferenciada que não foi bem assim, né, Samuel? Apesar de terem sido espíritos que executaram uma missão belíssima como apóstolos, nem todos, é claro, eles vieram de um degredo doloroso, né? Alguns deles. De uma forma ou de outra, né? Se você for olhar o livro Paulo e Estevão, ali houve uma humanização muito grande dos discípulos. As dificuldades eram muito enormes de seguir Jesus, de compreender a sua mensagem, né? Apesar da maturidade espiritual que eles podem apresentar, mas que maturidade espiritual é essa? Uma maturidade espiritual em relação aos homens da Terra. Os homens da Terra eram rústicos, extremamente primitivos, né? Em se tratando deles, a distância era bem longa. Verdade. Hoje, olhando a humanidade na nossa condição, nós podemos dizer que os discípulos eram mais ou menos parecidos com o que nós somos hoje, no nosso esforço de luta. Então, é porque a gente coloca a virtude espiritual, os valores espirituais num patamar que é falso. A gente queria aquela coisa... pura, santa, isso existe não. Isso existe não. Isso é idealização falsa de um valor que é muito mais humano, muito mais, né? Isso é idealização de quem adorava o sol, adorava a chuva e por aí afora. Coloca, né? Valores extraordinários, mas tem valores. Os valores extraordinários que nós temos que aprender a amar, respeitar uns aos outros, isso aí já é valores bem extraordinários. Samuel, estamos caminhando para finalizar o nosso programa de hoje. Eu quero ler rapidamente aqui uma palavra sua interessante. Com a saída dos companheiros recalcitrantes no mal, haverá uma purificação energética e diminuição acentuada da influência negativa que eles provocam no mundo e nas mentes, sejam de encarnados ou desencarnados, abrindo uma alvorada de leveza e paz para os que ficam, desejando, entretanto,
aos nossos irmãos e afetos que partem, a coragem e fortaleza moral na empreitada do sorrigimento espiritual. Os companheiros estão saindo porque não se ajustaram bem aos valores que a Terra está pedindo, né? E aqueles que vieram aqui nos ajudaram bastante. Assim como os outros serão ajudados também lá no outro lado. É um elo de cooperação universal, nada está perdido, tudo está dentro de uma programação espiritual muito boa. A gente tem uma sensação de sofrimento muito falso, porque o amor está em todos os lugares, né? Muito bem, gente. Caminhamos então para a finalização do nosso trabalho de hoje. Desejando muita paz no coração de todos. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.